Amigos, estamos vivendo no mês de maio, o mês da família. E quando pensamos no mês da família, lembramos que a família é a primeira instituição divina. O nosso tema para este mês de maio é Deus, a família e a Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante. A Bíblia é o livro que Deus colocou para nos orientar como viver aqui na terra e como nos preparar para viver lá no céu. Então a Bíblia diz que antes desta história que nós temos hoje, dos poucos 6.000 anos, houve a eternidade passada. E na eternidade passada, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os seres angelicais, mas dentre os seres angelicais houve rebelião. Satanás, que era chamado de Lúcifer, o anjo de luz, se rebelou contra Deus e diz a Bíblia que ele quis colocar o trono dele mais alto do que o trono de Deus. Por causa disso, Deus o expulsou dos céus. E então, o reino das trevas, ele se instalou aqui na terra, que se transformou num caos. A terra ficou, diz a Bíblia em Gênesis 1, ficou sem forma e vazia. Então Deus, ele refez a terra. Diz a Bíblia então que Deus criou a terra. Deus criou tudo que temos neste mundo. Primeiro fazendo separação entre o dia e a noite. Fazendo separação entre as águas e as águas, depois fazendo separação entre as águas e a terra, depois criando os astros, os seres, o céu, o universo que nós conhecemos hoje. Depois Deus criou os pássaros, os peixes, no dia seguinte Deus criou os animais e finalmente criou o ser humano. Criou o homem, a mulher, que nós chamamos, e a Bíblia chama de coroa da criação. Sim, na verdade, quando Deus preparou e construiu este mundo, ele deixou de ser aquele caos, ou seja, sem forma e vazia, porque diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, isto é, chocava, preparava a terra para ser construída. Então, Deus transformou aquele caos em um verdadeiro cosmos. A Bíblia chama de paraíso, o Éden, o lugar onde Deus colocou o primeiro casal. Aquele casal, o ser humano, era um ser tripartite: corpo, espírito e alma. Agora, este ser humano que estava na terra não era um robô, não era uma máquina, era um ser livre que podia escolher. Naturalmente, o ser humano escolheu desobedecer a Deus, virou as costas para Deus e por causa disso eles foram expulsos do jardim. A Bíblia diz que quando eles foram expulsos, que Deus preparou roupas para ele. Deus matou um cordeiro e daquele cordeiro foi o primeiro sacrifício que foi feito, e aquele sacrifício apontava para Jesus Cristo, que um dia viria a esta terra. Lamentavelmente, o ser humano que pecou contra Deus continuou se afastando de Deus cada vez mais, de forma que quando olhamos os primeiros capítulos da Bíblia, capítulo 4, capítulo 5, vamos ver aqueles irmãos, Caim e Abel, tirando a vida um do outro. Lamentavelmente, sim, sabemos, não tinha videogame, não tinha computador, não tinha internet, não tinha más influências, não tinha drogas, mas tinha o pecado. O pecado é exatamente o homem que virou as costas para Deus. E o homem então se embruteceu. E assim um irmão tirou a vida do outro irmão. Diz a Bíblia que a geração continuou a se corromper cada vez mais. De forma que quando Deus viu que estava além do limite, Deus mandou o dilúvio. Sim, todas as pessoas daquela época, por volta de 25 milhões de pessoas, sim, 25 milhões de pessoas já existia naquela época. E aquelas pessoas todas foram mortas pelas águas do dilúvio. Mas no meio daquelas pessoas, Deus encontrou uma família, a família de Noé. E a Bíblia diz então que
Deus recomeçou, Deus reiniciou a história da humanidade, a história da família, já que a família de Adão fracassou. Deus então disse: eu vou começar com uma nova família. Foi a família de Noé. Como sabemos, e olhando a história, vamos ver que também os filhos de Noé se rebelaram contra Deus, construíram uma torre de Babel e Deus se entristeceu com eles. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 ao 9, vai dizer que as pessoas, os seres humanos, nós nos tornamos egoístas, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas a sua vida moral não condiz, resistem à verdade da palavra de Deus, são corrompidos de mente e são reprovados com relação à fé. Ou seja, o ser humano, a família que Deus criou, se tornou rebelde, se rebelou contra Deus. Mas Deus não desistiu da família, como veremos nos próximos encontros. Deus continua valorizando, Deus continua se importando. Meu amigo, minha amiga, você que nos assiste neste instante, saiba, Deus não desiste de você. Deus não desistiu da sua família. Deus quer que a sua família viva uma vida olhando para Ele, tendo Ele como padrão, porque afinal de contas, meu amigo, minha amiga, eu e você fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. E a coisa que mais Satanás gosta é quando vê um ser humano comendo numa lata de lixo, quando vê um ser humano se envolvendo com as drogas, quando vê um ser humano se destruindo, porque já que ele está condenado, o desejo dele é condenar outros. A Bíblia diz que ele, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Deus te abençoe e recebe a vida que Jesus dá. Deus te abençoe.